Olá pessoal, tudo bem com vocês? Conforme combinado, nós vamos começar a estudar aberturas. Nós já estudamos livros de táticas, finais, várias coisas aí nós já estudamos. Então agora a gente está estudando dos finais. Na atualidade nós estamos estudando, né, o livro de finais, que é os 100 finais que você deve conhecer do Jesus de la Villa. Vamos continuar estudando ele. E eu vou começar a introduzir algumas aberturas para vocês. Nós vamos conversar primeiro sobre a Ruy Lopes. A Ruy Lopes é uma abertura centenária, mas se você reparar em todos os grandes torneios, match para o título mundial, todos os torneios mais importantes do mundo, que sempre joga a Ruy Lopes. Então nós vamos começar a estudar por ela. O que tem na Ruy Lopes? Vamos lá, começar os primeiros movimentos C4 e E5. A reprodução começa aqui, né? E5. Vou jogar o quê? Cavalo F3, cavalo C6, bispo B5. Na realidade aqui o que está acontecendo? As brancas iniciam o ataque posicional pressionando o cavalo que defende E5. O peão está atacado pelo cavalo, está defendido por esse cavalo que está atacado por esse bispo. Esse método foi recomendado pelo padre espanhol Ruy Lopes em 1561. Gente, olha quantos séculos tem a abertura. Razão pela qual a abertura é chamada de abertura espanhola em muitos países. O que é útil comparar a situação aqui com a defesa siciliana? Por exemplo, considere os momentos da abertura. C5, cavalo F3, D6, D4, C por D4, cavalo por D4, cavalo F6, cavalo C3, E6, ou igualmente G6 aqui, ou até A6. As peças brancas têm o controle das 4 fileiras, enquanto as peças pretas têm 3, com uma terra de ninguém na 5ª posição. Aqui está uma terra de ninguém, né? Aqui na 5ª está uma terra de ninguém, né? As brancas podem preparar o ataque ao rei preto. Ela também pode razoavelmente eleger para o roque na ala da dama e empurrar seus peões do rei. Tá cá. Da mesma forma, na estrutura típica da defesa francesa, as peças das brancas desfrutam de mais espaço depois de E6, D4, D5, E5, a variante do avanço, ou igualmente 3D2, F6, E5, ou até cavalo C3, bispo B4, E5. Embora que a natureza semi-bloqueada fique mais difícil para iniciar um ataque, ainda assim as brancas conseguiram negar o cavalo preto, importante casa de F6, que é uma casa importante para o cavalo. É a casa principal do desenvolvimento dele. Mas vamos jogar aqui. Vamos voltar. Cavalo F3. Cavalo C6. Voltando a Ruy Lopes, né? Bispo B5. Agora vamos ver a diferença padrão, né? A6. Bispo A4. Cavalo F6. Roque. Bispo E7. Torre 1. B5, bispo B3, D6, C3. Aqui, se reparar, o espaço é igual, né? 4 fileiras cada, com as peças operando nas 3 primeiras linhas e os peões assumindo posições das 2 fileiras entre eles. Até agora, tudo bem para as negras. Suas peças são facilmente desenvolvidas, seu rei é difícil de atacar e as peças brancas não podem fazer muito.
Mas ao estabelecer o peão no E5, esse peão aqui, ó, ele vai ficar muito forte aqui, ó. E mantê-lo com a ajuda de B5. As negras comprometeu a segurança de sua estrutura de peões. Na posição do diagrama, as brancas estão prontas para atacar. E5 com o quê? Com D2. Tá pronto para atacar aqui. Aqui D2, D4. E o peão de B5. E o peão D5, ele pode atacar. E aqui ele pode atacar o peão com A2, A4. Isso significa que o peão no E5 é ao mesmo tempo um ativo, restringe a energia das peças brancas. Realmente ele restringe. E um passivo, pois é um alvo de ataque com D4. Em relação ao peão em B5, se as negras conseguirem desenvolver suas peças com eficiência, as brancas jogarem com precisão ou vigor insuficientes, isso poderá se tornar uma virtude. A ponta de lança do peão na ala da dama avançará. Então, o que é? Podemos dizer que o destino do peão B5 é um dos fatores mais importantes para decidir o resultado do jogo da Ruy Lopes. À medida que o jogo se desenvolve, com as brancas jogando A2, A4, conforme eu tinha falado para vocês, as pretas geralmente precisam amarrar uma das suas grandes peças para defender B5 perdendo energia. Por esse motivo, ele geralmente procura maneiras de sacrificar o peão por uma vantagem em outro lugar, ou por um truque que permita sua troca por um peão branco mais saudável. No entanto, é preciso repetir que o peão em B5 e E5, apesar de alvos potenciais e um passivo estrutural, também estão fazendo um trabalho valioso. O peão D5 vai impedir as brancas de executar o centro com o avanço D4, E5, que energizaria as peças brancas como prelúdio do ataque ao rei preto. O peão em B5, embora estaticamente fraco, está guardando o quadrado C4, está guardando a casa C4, como será visto. Esse pode ser um posto útil para um cavalo branco no meio do jogo. Ele também bloqueia o ataque das brancas do peão A6, que fica atrás dele. Ele impede o ataque nesse peãozinho. E aqui eles têm um paradoxo, portanto as pretas não gostam de ter o peão fage de B5, mas respondem ao ataque com A2, A4, ela ainda menos deseja removê-lo com B por A4. Aqui temos o paradoxo. A Ruy Lopes é frequentemente chamada de abertura sólida, mas pode muito bem ser descrita como a defesa mais insólita para E4. Nenhuma ou outra abertura da linha principal expõe os peões pretos a ataques de longo prazo. As negras estão comprando um desenvolvimento seguro e completo, restringindo o poder das peças brancas, ao custo de algumas manchas estáticas em sua estrutura de peões. É um preço que vale a pena pagar? Bem,
Os jogadores discutem isso há mais de 100 anos, ainda a questão não foi resolvida. O autor fala, no momento que escreveu, os jogadores como Ananda, Topalov e Kalsi jogavam o Rui Lopes pelos dois lados, fazendo-me lembrar a situação atribuída ao grande mestre Bogoljubov. Quando sou branco, ganho porque sou branco. Quando sou preto, eu ganho porque sou Bogoljubov. Então essa foi a primeira parte que a gente está começando do livro, a introdução. E nós vamos estudar essa Rui Lopes assim, por no mínimo, eu quero ver se eu estudo cada abertura em uma semana. Talvez seja puxado, talvez seja, mas a gente vai tentar. Se precisar alongar mais, eu alongo sem problema nenhum. Tá bom, pessoal? Valeu, muito obrigado, até mais.